Olá, caríssimos! Eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração no Catecraft. Aqui onde você vai encontrar catequese e Minecraft tudo junto, tá bom? Bom, é isso então. Eu comecei a fazer essa casa aqui, né? Já fiz os alicerces dela aqui e tudo mais. Agora, e outras coisas também. Já fiz isso aqui também. Já fui no Nether e já peguei o nosso Happy Guest. Por quê? Porque vai ser essencial, ele vai ser essencial para eu fazer as nossas construções aqui, né? Ele é uma adição nova aqui. Também, peraí que eu tô caindo aqui. Também fiz os nossos porcos aqui. E quero mostrar uma coisa para vocês. Olha, quero mostrar algo para vocês a respeito dos porcos aqui, a respeito de como farmar sem precisar ser muito... sem precisar gastar sua espada, tá? Olha que legal. Olha o que a gente pode fazer aqui. Primeiro a gente vem aqui pegar o alimento, né, dos porcos para eles se reproduzirem, certo? E aí a gente vai lá, deixa eu pegar um pouquinho mais de cenoura aqui. Deixa eu ver aqui, isso. Certo. Pronto, acho que dá, acho que é o suficiente aqui. Deixa eu ver se eu consigo dormir aqui. Não, ainda não. Tá chovendo aqui, mas não tá saindo o som para vocês, né? Eu tirei o som da chuva. Bom, então quando você chega aqui nos porcos e você não está segurando, aqui ó, eles já começaram, ó. Quando você só chegar aqui, só de chegar aqui, ó, ele se amontoou. E tá vendo que essas fumacinhas aqui, ó, sinal que eles estão indo de F, tá? Então é isso, ó. Você não precisa nem gastar sua espada para eles. Depois, ó, o que você faz? Você tira aqui, coloca a cenoura aqui. Já vou colocar também essas outras coisas aqui, meu. Tá uma bagunça, né? Deixa eu ir dormir aqui que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu ali, certo? Presta atenção no número de filés de porco que eu tinha aqui para o número de filés que eu vou ter quando eu pular lá no chiqueiro. Quando eu pular lá no chiqueiro, olha só. Pulei aqui, olha lá. Olha o tanto que de carne sem dar uma espadada. Eu não dei uma espadada aqui e já foi suficiente para pegar mais de um pack, né? Depois, obviamente, eu pego a cenoura, né? Pego a cenoura aqui, coloco na minha mão e alimento eles, por quê? Para eles se reproduzirem mais, obviamente, né? Porque senão nunca vai ter o suficiente aqui. Então, é isso que faz desse jeito aqui. Bom, hoje nós vamos falar, como você está vendo aí já no vídeo, nós vamos falar sobre o pecado original. O que é o pecado original nas nossas vidas? Quando terminar essas cenouras aqui, eu saio daqui e sim, terminou. Pronto. O que é o pecado original? Para a gente entender de forma bem simples. Bom, o pecado original, ele nada mais é, enquanto isso eu vou minerar, né? Enquanto isso eu vou minerar, vou explorar um pouco aqui o meu território, né? O pecado original, ele é o pecado de Adão e Eva. Nós falamos na semana passada, nós falamos no último vídeo, melhor dizendo, né? Não sei se esse vídeo vai sair no dia que era para sair, mas nós falamos que no Jardim do Éden, o homem vivia em uma situação... Deixa eu colocar essas carnes para assar lá. O homem vivia numa situação de harmonia com Deus. Dentro no paraíso, no Jardim do Éden, o homem vivia uma situação de harmonia com Deus. E essa harmonia foi quebrada por conta do pecado original. Por conta desse pecado. Deixa eu tirar algumas coisas aqui, né, o que eu não vou precisar. Isso aqui também não. Na verdade, eu acho que eu vou precisar disso aqui. Caso a gente encontrar... caso nós encontrarmos... Deixa eu colocar a minha humilde armadura aqui por enquanto, né?
próximo vídeo eu prometo que eu vou estar já armado, já melhorado aqui os meus recursos aqui, certo? Bom, é isso aqui. Deixa eu ir minerar mais um pouco aqui. Então, o pecado original, ele é o início dessa desarmonia. Por que aconteceu o pecado original? Bom, a serpente, ela era um dos animais astutos que estava ali no Jardim do Éden. E ela começa com uma mentira. Ela pergunta para Eva, né? Ah, você sabia que se você... É verdade, então, que Deus proibiu vocês de comer de todas as frutas do jardim? E, obviamente, não era essa a proibição de Deus, porque Deus havia proibido de comer somente da árvore do bem e do mal, né? Da árvore do fruto que está no centro do jardim. E aí ele joga essa mentira para que ela possa desmentir e falar o que realmente Deus disse. Não, e aí Eva responde, ele só nos proibiu de comer tal fruto. E nós não comemos esse tal fruto. Ele, é porque... Aí a serpente retorna para ele, porque Deus sabe que se vocês comerem, para que vocês não saibam, esse aqui é o nosso spawn, viu? É um pouco perto da nossa casa. E aí, justamente isso, né? A serpente, ela fala assim, não. Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. E Ele não quer que vocês sejam como Deus. Eles não querem que vocês tenham os mesmos poderes dele, né? E obviamente isso era outra mentira que a serpente induziu a Eva a acreditar. E aí Eva, vendo que o fruto era bom, apropriado para abrir a inteligência e de bom aspecto, ela alimenta-se e alimenta também Adão, que é o seu companheiro. E ela se alimenta também e alimenta o seu companheiro. E aqui nós temos o entendimento de que nós podemos ver, obviamente, Eva como a primeira mulher, mas eu gosto de dar essa ideia de que, e aí é uma liberdade filosófica, porque ninguém pode finalizar aquilo que está escrito na Bíblia, no sentido de que podem ter outras interpretações que não necessariamente ferem, né? A minha interpretação da Bíblia, né, nesse sentido, não somente, obviamente, claro, as outras coisas também acredito que Eva era mulher e tudo mais, né? Porque o que eu vou falar aqui pode ser algo diferente para você. Mas quando Deus cria o homem, ele cria o homem racional, e até mesmo você já deve ter ouvido falar que o homem, ele é símbolo da racionalidade, né? Ele é mais racional do que a mulher. Não necessariamente, não diz que a mulher não é racional, mas que o homem, ele é mais racional do que a mulher. E a mulher, quando ela é criada mais emocional, mais afetiva, né? E aí é exatamente isso, né? A criação do homem e da mulher é a criação de um ser racional que foi dado a ele um ser emocional, ou seja, duas naturezas, uma natureza racional e uma natureza emocional. O que seríamos de nós se nós fôssemos somente racionais, né? Se nós só pensássemos, mas não tivéssemos emoções. Então, Deus nos dá tanto as razões, tanto a razão para nós pensarmos, mas também a emoção, para decidirmos também com o coração, muitas vezes, nas vezes que foram necessárias. Quando Eva peca, Deus não aparece. Então, isso significa que quando nós, nas nossas emoções, cometemos algum pecado ou abrimos diálogo com algum pecado, nós não cometemos o pecado, mas Deus só aparece quando Adão peca, quando Adão come do fruto da árvore. Então aqui nós entendemos que é a razão quem peca, é a razão que comete pecados de fato, certo? Então, o que nós podemos entender? Quais são as consequências do pecado original? As consequências do pecado original nada mais são do que a perda de muitas daquelas
atitudes de muitas daquelas harmonias que nós vimos lá no episódio anterior, né? Essa perda da harmonia com Deus, essa perda da harmonia com o próximo, essa perda da harmonia consigo mesmo. Por isso Deus nos ordena a amar o próximo, amar a si mesmo e amar a Deus, porque é um retorno do pecado original, das consequências do pecado original. Nós só podemos eliminar as consequências do pecado original quando nós obedecemos novamente a Deus. E essa obediência, ela está ligada ao amor de Deus. E uma prova disso, né, que o resumo dos 10 mandamentos foram amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo, que o próprio Jesus nos deu. E, por incrível que pareça, os 2 primeiros pecados apresentados na Bíblia, né, tanto o pecado de Adão quanto o pecado de Caim, que é quando ele... Aqui tá travando por causa das... Quando Adão ele peca, o que acontece? Quando Adão peca, qual é a fala de Deus, a pergunta de Deus? Deus pergunta: homem, onde estás? Por quê? Porque quando o homem peca, o que acontece? O homem se perde de Deus. Então Deus não o encontra em si, porque Deus olha para dentro de si e não vê o homem dentro dele, né, em comunhão, em intimidade, em unidade com ele. Mas quando Caim peca, quando Caim peca contra o seu irmão, Deus aparece para Caim e pergunta: onde está o seu irmão? Ou seja, são os 2 pecados que nós cometemos. Cometemos pecados contra nós mesmos, e cometemos pecados contra Deus. Então, o que é? Isso é o símbolo, é o resumo também, é mais uma vez mostrando o resumo dos 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, certo? O pecado original, ele nos tira desse norte de amar o outro e de amar a Deus como nós deveríamos de fato amar a Deus, certo? Então, como nós podemos sair do pecado original? Nós saímos do pecado original quando nós somos batizados. Então, a partir do momento em que eu sou batizado, né, no momento em que eu sou batizado, eu sou perdoado do pecado original. Então quer dizer que eu tinha culpa do pecado original antes do batismo? Sim, nós tínhamos culpa. Nós tínhamos culpa porque era uma culpa de descendência, era uma culpa genética, era uma culpa de hereditariedade, certo? E essa hereditariedade, né, não necessariamente é uma culpa direta, mas é uma culpa indireta. Então nós somos por Deus perdoados a partir do batismo. Nós somos perdoados por Deus a partir do batismo, que foi conquistado por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? O batismo é o primeiro sacramento que nós podemos então receber. É o primeiro mandamento que nós podemos e devemos receber em nossas vidas, certo? E aí, hoje nós vamos falar então sobre o batismo, que é o sacramento que nos une a Deus, nos faz não só criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Então o pecado original, ele nos dá, o batismo, ele nos torna filhos de Deus, e tira de nós algumas consequências do pecado original, como a separação de Deus. Nós nos reencontramos com Deus novamente a partir do batismo, certo? Aqui eu não tinha vindo ainda, olha que maravilha, isso aqui é bom. Isso aqui é bom, talvez eu precise também de... é isso mesmo, tá certo. Então,
é isso. Então o batismo, ele dá essa liberdade, ele nos devolve a graça de Deus, nos devolve a unidade com Deus e a unidade conosco mesmo e com os nossos irmãos, certo? Então, para finalizar aqui, eu deixo esse recado para você. Se você não é batizado, procure, né, uma igreja católica para ser batizado. Pergunte para os seus pais, né, se você é batizado, qual que é o dia do seu batismo. Deixa aqui, se você conseguir saber qual é o dia do seu batismo, comenta aqui embaixo qual o dia que você foi batizado, né? Procura lá a sua certidão de batismo com seus pais, porque é um dia muito especial. É o dia que você se uniu novamente a Deus, certo? É isso. Eu vou ficando por aqui. Hoje nós não fizemos muita coisa, você já reparou que eu faço mais coisas em off do que aqui. Aqui eu falo mais mostro o que eu fiz, mas também falo mais da catequese. O foco aqui é falar da catequese. Então é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.